Bom dia. Eu quero saudar você que está aí através do Facebook. Com a graça, com a paz, misericórdia e amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e tem habitado em nosso coração. Já tivemos o nosso momento de louvor, já participamos na casa do Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E agora nós vamos aquietar o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. E eu quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 ao versículo 23. Tema da nossa mensagem nessa manhã: rebeldia versus obediência. Rebeldia versus obediência. Diz assim a palavra do Senhor: porém, Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos, Pai, por poder ter o nosso nome escrito no livro da vida, te agradecemos pelo teu imenso amor que nos resgatou quando estávamos mortos em delitos e pecados, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, cuidado de cada um de nós, cuidado da nossa família, te agradecemos, Pai, por poder sermos chamados teus filhos. Te agradecemos por poder ter a Ti, Pai, como o nosso orientador. Por tudo isso nós te louvamos, Pai. Por tudo isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Muito bem. Um coração obediente não se envolve com rebeldia, pois sabe que a rebeldia é um desrespeito à vontade de Deus. Deus deseja de cada um de nós corações obedientes, não apenas atos religiosos. A palavra do Senhor nos diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Só para dar um testemunho rápido, já falei algumas vezes. Certa feita, estou eu e a pastora Ana no mercado. Nós temos nos desligado de um ministério, saímos bem, saímos abençoados pelo pastor, era só um problema de questão de doutrina. Então nós temos nos desligado e nós encontramos lá um casal amigo. Olha, nós vamos fazer um almoço dos ex, aí citaram lá o nome do pastor e não vem ao caso agora. Vocês estão convidados. Eu falei assim: eu cumpri um compromisso nesse dia. Não me convide para essas coisas. Não me convide. Eu não vou. Porque isso seria uma forma de rebeldia. Então, eu acho que a gente tem que ser obediente à palavra de Deus. Não foi. Eu, quando tive lá, meu problema foi de doutrina, eu sentei, conversei e falei: ó, isso. Então, tá bom, ok, tá, pronto. Amém, me abençoou e fui embora. Continuei minha caminhada. Então, você lembra de Saul. Só você lembrar de Saul. Ele tentou substituir a obediência por rituais. E ele esqueceu que o Senhor requer submissão. Então nós vamos agora entender o que aconteceu com Saul. Capítulo 15, versículo 1 ao versículo 3. Para que a gente possa entender realmente o que aconteceu, por que aconteceu isso aqui, por que ele acabou sendo deixado. Não, então você fica de lado. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho quando se subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente. Repita aí comigo: totalmente. Totalmente. A tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher,
meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Foi dada a ordem. Você vai lá, você pega a Amaleque e destrói tudo. Acaba com tudo. Totalmente, acaba com tudo. Não carregue nada. Né? Aí vem o versículo 8. Diz assim: tomou vivo a Agaque, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag. Olha o erro aí já. E o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil, desprezível, destruíram. Então, já começou aí. O que era desprezível, ele destruiu. Mas as ovelhinhas gordas, o rei, né? Os cordeiros, o melhor que havia, esses aí, quer dizer, uma desobediência. A ordem era o quê? Acaba com tudo. Era uma desobediência que eles estavam fazendo. A partir do versículo 10, você começa, nós vamos agora até o 21, diz assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aqui: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando voltas passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este dos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Saul já chegou lá para Samuel, já tentando, né, justificar o seu erro, né? Então ele já chegou de boa. Bendito seja o Senhor, executei as palavras do Senhor. Gente, deixa eu falar uma coisa. Ninguém engana a ninguém. Antigamente dizia que a mentira tem perna curta. Hoje em dia a mentira nem perna tem mais. Mentiu aqui e apareceu ali. Não tem jeito. Até porque hoje em dia a gente tem esse negócio aí chamado celular, né? Que simplesmente todo mundo filma tudo, todo mundo fala tudo, todo mundo encontra tudo. Então, vamos lá, continuar. 15? Obrigado. Respondeu, então Samuel Balita, respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou. É sempre assim, entendeu? É sempre assim, o culpado é sempre o povo, é o outro, né? É fogo, né, gente? Poxa, o sítio não é meu, é do meu amigo. Ué, a mão não é minha, é do Abraão. A única coisa que é minha aqui é a minha esposa. E nem chamo de meu bem, senão não leva. Você vê que o negócio não é de agora, gente. Vocês estão acusando aí o homem, não tem. Isso é antigo. Isso é antigo. Na mesma hora ele já soltou aqui a pérolazinha dele. De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Eu não tenho culpa de nada não, Samuel. Ó, é o povo. É o povo que trouxe. Mas ele não era rei? Se ele era o rei, se ele era o líder, não, senhor, ninguém vai levar nada. Acabou. A ordem é queimar tudo, mas não. Também estava bom para o lado dele, né? 16. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre eles? Viu? Então, você não é o rei? Você não foi ungido? Use a sua autoridade. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai
e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Até o rei teria que ter sido morto. Era todo mundo. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. E aí nós entramos no versículo 22, 23, que é o da nossa mensagem, que diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Será que Deus prefere que você traga esses despojos que Ele mesmo mandou destruir tudo? Será que Ele tem prazer em holocausto e sacrifício? Quando em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que gordura de carneiro. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. O que Samuel fez foi um pecado de feitiçaria, foi rebelião. Ele se rebelou contra a palavra do Senhor. Então, nós temos que ter cuidado com tudo isso, porque nos dias de hoje tem muita gente que está se rebelando, tem muita gente que está se deixando levar, e aí parte para rebeldia. Quer saber de uma coisa? Já estou há tanto tempo no Evangelho, nada acontece, vou viver minha vida. Se nós fôssemos viver só essa vida, mas não, nós temos que entender que depois dessa vida nós temos algo chamado eternidade. E essa aí é muito mais importante, porque hoje a gente vai até 70, 80, eu estava vendo ontem uma reportagem, estava até comentando com a pastora Ana, existe a Blue Zones, que é a Zona Azul, são alguns lugares como Okinawa, no Japão, Sardenha, eu falei todos eles para ela ontem, eu esqueci. São 5 lugares, onde as pessoas vão há 118, 120 anos, e tem lá senhores, né, pedalando, correndo, vivendo uma vida normal. Quem fala isso, inclusive, é o doutor Laí Ribeiro. E ele fala: o segredo é que eles não jantam. Escureceu, não comem mais nada. Não sei porquê. Todo mundo fez uma cara aqui. Aí, entendeu? Se convidarem você para o churrasco à noite, não vá. Aquela capivara ali no galpão, não vá. Nem tem mais, né? Ou tem? Não. Só ela que não. Mas o restante? E por que eu não me chamo? Mas de noite não. Entendeu? Então, o que acontece? O que acontece? Nós precisamos ter cuidados com certas coisas. Cuidar da nossa vida, cuidar da nossa passagem por aqui, mas principalmente olhando a nossa eternidade. Você viveu 120 anos, está lá em Akigawa, você não janta, né? Deu 6 horas, escureceu, você, opa, acabou, não janto mais. Aí você está com 120 anos e morreu. Acabou para você? Acabou para a sua carne. Mas o seu espírito agora vai estar com o Pai. Existe uma eternidade. E essa eternidade é que nós temos também que estar atento. Para onde você quer passar a sua eternidade? Tem até uma denominação que faz uma pergunta dessa aí, quando chega lá em novembro: onde você quer passar a sua eternidade? Né? Aí depende da sua escolha, de você, né, Bernardo? Então, a rebeldia é rejeição à vontade de Deus. E essa rebeldia, ela traz consequências sérias. Ela traz desobediência, ela traz incredulidade. Porque o rebelde, ele se torna incrédulo. O que eu fiz para Deus? Aí pronto. Deus já é culpado de tudo. Ninguém é culpado dos seus erros. Eu acho engraçado isso. Ninguém é culpado dos seus erros. Né? Ontem a gente estava pescando. Eu enfio o anzol no dedo. Por que o anzol entrou aqui? Porque eu não tive cuidado. Ora essa. Então, a gente tem que ter consciência dos nossos erros. Até porque se você tem consciência dos seus erros, você não vai fazer, você não vai cometer mais. Opa, isso aqui está me levando para zona de conflito, não vai valer a pena. Então, desobediência, incredulidade, impaciência,
está demorando tanto. Gisele estava falando aqui de Ana e Penina. Ela não desistiu. Ana ia lá, e ela até que o dia Deus concedeu. Mas quanto tempo? A outra já tinha um bocado de filho já. E ela não tinha, ela era estéril. Entendeu? Abraão, Deus disse para ele, tu vai ser pai. 75 anos. Ele falou, como que é isso, rapaz? Você está doido, Sara já está ficando velha. Mas ele não deixou de crer. 25 anos depois, nasceu seu filho. No meio do caminho tem aí um erro. Por quê? Porque ele atendeu a voz de Sara, olha, eu já estou velha, eu não vou conseguir nada e tal, então vou te dar a minha escrava. E aí ele teve um filho com Agar. Mas a promessa era de um filho com Sara. Então, tem promessa? Aguarda. Pastor, não é fácil. Eu sei, gente. Tenho certeza disso. Pode ter certeza. Pode ter certeza que eu tenho certeza disso. Mas, aguarda. Né? Outra coisa, orgulho. Sou eu. O negócio é comigo. Eu vou resolver da minha moda. E esse problema de resolver a minha moda é outro problema que você arranja. E nem sempre a sua moda está na moda. E vai dar ruim. Pode ter certeza que não vai ser bom. Por isso que Davi, quando acordava, ele apresentava a Deus as suas petições e ia embora trabalhar. Então, levantou de manhã, apresenta a Deus o seu dia. Outro dia eu saí daqui com o Bernardo. Aí o Bernardo, eu estou com sono. Eu falei, estou com sono nada, rapaz. Olha para o céu, olha que dia lindo. Eu já, bem antes mesmo de me converter, eu já tinha essa mania. Acordava de manhã, abria a janela, bom dia, dia. Se você está vivo, dê bom dia para o dia. Você nasceu para mais um dia. E faça o melhor. Seja obediente, procure filtrar as suas ações, para que você não venha colher erros. Recebi um vídeo aí outro dia, de um sargento fuzileiro que puxou uma arma no meio de uma multidão, e foram lá e bateram nele, mataram ele e ainda tomaram a arma dele. Então, são ações que às vezes as pessoas têm, que vai causar problema sério. Então, pense 2 vezes. Mas 2 vezes é pouco. Pense 3, pense 4, pense 5, pense 1000. Mas pense antes de tomar uma ação, pense antes de falar alguma coisa. Principalmente com relação à obra. Principalmente. A pergunta que eu sempre faço quando eu chego perto de alguém, eu não sei porque tem alguma coisa aí que quando eu chego perto de alguém, a pessoa se desviou, né? Foi dar uma voltinha no Egito, já chega perto, já está com o olho cheio d'água. O olho chega a brilhar. Aí eu já digo, o que Jesus fez para você? A pergunta é só essa. A pessoa sai da igreja porque o pastor fala muito. A pessoa sai da igreja porque o pastor fala pouco. A pessoa sai da igreja porque o pastor tem carro do ano. A pessoa sai da igreja porque o pastor anda a pé. A pessoa sai da igreja porque o pastor só usa terno Pierre Cardin. É isso, né? Tá certo? Deve ser. Então, eu acho que terno tem um terno Pierre Cardin, eu acho, né? Aí sai da igreja porque o pastor prega de blusa de gola polo. Resumindo, sai da igreja por tudo. E Jesus morreu na cruz, deu a vida dele, colocou teu nome lá no livro da vida, derramou o sangue dele por mim e por você. Isso ninguém conta. Então, esse é o problema. Então, o orgulho arrebenta com a pessoa. A pessoa se opõe à vida do justo. Tudo isso aqui, a desobediência, a incredulidade, a impaciência, o orgulho, se opõe à vida do justo. Né? Porque a vida do justo é marcada por fé, humildade e obediência. Quando são justos, digam amém. 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 Eu acho que o negócio ficou meio estranho. Está difícil então essa humildade, obediência e fé, né? Então, o que acontece, amados? Quando você escolhe seguir a vontade de Deus, você escolhe viver o caminho de paz e de vida. Atente para um detalhe. Esse caminho de paz é você que decide. Porque existe uma coisa que corre na nossa veia chamada sangue. E tem hora que o sangue borbulha.
E na hora que o sangue borbulha, é que é o problema. Entendeu? Aí, eu mais uma vez canto a música do Sérgio Lopes. Eu luto contra a minha própria alma. Nós temos uma natureza humana. Essa natureza humana precisa ser dominada. E nós só vamos dominar essa natureza humana quando nós nos colocarmos verdadeiramente diante do Senhor. Aprendendo a palavra, estudando a palavra, entregando a nossa vida todos os dias na mão do Senhor. E deixando Deus agir na nossa vida. Nós precisamos deixar Deus agir na nossa vida. Não é fácil. Concordo contigo plenamente. Vocês não estão falando com outra pessoa. Tem hora que meu sangue ferve. E eu me lembro do Sidney Magal. O meu sangue ferve por você. Aí complica. Entendeu? Então lá em João, capítulo 3, versículo 36, nós vamos ver que rebeldia traz consequências. João capítulo 3, versículo 36. João 3,36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Rebeldia, desobediência traz para a nossa vida a ira de Deus. E a palavra do Senhor diz assim: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Aí você pode falar assim: pastor, mas o nosso nome não está escrito no livro da vida? Sim. O Senhor não diz que nós somos predestinados? Sim. O Senhor não diz que eu vou morar no céu? Sim. O Senhor não diz que eu já estou salvo porque o Senhor já assinou a minha salvação lá na cruz do Calvário? Sim. Você tem filho? Sim. Se seu filho fizer alguma coisa errada, ele vai deixar de ser seu filho? Não. Você vai pegar seu filho e vai corrigir? Sim. Claro, desde que não seja um bebê reborn. Se for, você está arriscado a ser processado. Preso. Horrível, né? A Manu vai ser processada porque a Manu pegou a bebê dela e botou em cima do armário. A coitadinha fica chorando a noite toda, a bichinha. Mamãe. Vamos falar da mensagem. O mundo acabou, né? O mundo acabou. Eu acho que virou loucura isso. Não, e pior que tem homem que está entrando nessa jogada também, virou pai de bebê reborn. Brigando pela guarda. Brigando pela guarda. Eu tô doido que a minha esposa fique com a guarda dos meus filhos todos, mas ela não quer ficar. Tô brincando, gente. Eu amo meus filhos. Então, amado, preste atenção. A rebeldia traz consequências. Aí você conhece a palavra, você crê na tua salvação, mas você resolve andar lá fora. Você acha que Deus esqueceu de você? Não, não esqueceu. Ele vai te buscar de volta. E é o que eu sempre digo: eu não gosto quando tem aqui se não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não gosto quando a pessoa não conhece a palavra. Se a pessoa não conhece a palavra, Deus é amor, você vai lá, você evangeliza, você fala. Aí a pessoa vem para a igreja, conhece a palavra, começa a viver a vida com Cristo e resolve ir lá para fora. Aí agora é o pai que chega lá e pega o filhinho pela orelha, né? E traz assim com muito carinho. Quando chega em casa, parece que a orelha já está até esticada. A primeira. Pai raiz. Pai raiz. Porque agora, meu filho, não pode. Aí na segunda vez ele vai lá, pega uma vara de goiabeira, aí dá umas 3 lambadas bem dadas. Na terceira, faz o que eu faço: bloqueia o celular, bota de castigo, e não adianta ficar me olhando para esse caminho aí, não. Outro dia eu estou lá, eu e a Ana, lá na cozinha. Manoel, eu estava ouvindo lá
Eu estava ouvindo, para jantar, né? Estava ouvindo lá um barulho na sala, tinha tanta gente na sala com a Emanuele, eu fui lá e bloqueei todo mundo que estava com ela, era de jantar. É só você botar o link do Family, você cuida do seu filho com muito carinho e amor. Eu não sei por que ela está me olhando com essa cara, estou querendo descobrir. Muito bem. A vida do rebelde, do desobediente, é diferente da vida do justo. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Esse ventinho hoje está me ajudando. Ai. Oi? Se alguém achou, já li, para me adiantar, porque já voou tudo aqui de novo. 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede a de ti, se não pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Então, o que o seu Deus está pedindo para cada um de nós somos justos é o quê? Que pratiquemos a justiça, que amemos uns aos outros, que andemos humildemente diante do Senhor. A vida do justo é diferente, sabe? Se o teu inimigo tiver fome, você dá para ele um chazinho de chumbinho perigoso. Não. Você dá para ele alimento. Se ele tiver sede, eu não vou nem falar o que você está falando. Se ele tiver sede, você dá a ele de beber. Mas não, nós fazemos exatamente ao contrário, nós fazemos exatamente isso. Quero mais é que porra! Gente, da mesma fonte não pode sair 2 tipos de água, água doce e água salgada. Entendeu? Abençoa o teu inimigo. O que Jesus fez quando Pedro arrancou a orelha do Malco? Não botou a orelha do Malco no feijão, botou no lugar de volta. Entendeu? O que ele fez? Ele diz, se você levar um tapa do lado direito, dá o lado esquerdo. E como quem faz isso? Tá difícil. Existem pessoas de coração duro, precisamos entender isso. Provérbios capítulo 29, versículo 1. Provérbios 29, versículo 1. Diz assim: o homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Tem pessoa que não tem jeito, tem pessoa que não vai ter cura. Esse aí, coração duro, tem aquela pessoa que é de coração duro, sabe? Eu mando mensagem de bom dia para todo mundo. Já teve algumas pessoas que falam, até você parar de me mandar essas mensagens? Claro, a respeito. Tá fora. Ué. Tá bom. Não quer? Não quer. Coração duro. Tem gente com coração duro. Não muda de jeito nenhum. Provérbios 26, versículo 11. Diz assim: como o cão que torna ao vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Tem gente que, não, lá fora estava muito melhor. Já ouvi isso também, tá? No tempo que eu não era crente, a minha vida era muito melhor. Eu, sinceramente, não quero nem dizer que é filho do outro. Pode ser que esteja passando por um momento. Mas o que dá para te perceber é isso, que não é nem filho. Porque o filho, ainda que nós estejamos vivendo uma geração Nutella,
uma geração aí que a rebeldia só, mas o filho que é filho está sempre do lado do pai. Né? Quer estar sempre do lado do pai. Pode ser o pior pai que for, a pior mãe que for, mas quer estar sempre do lado do pai. Ainda mais o nosso Pai Celestial, que deu a vida dele por cada um de nós. Então, nós queremos estar sempre do lado dele. Provérbios 6, versículo 15. Ainda falando aqui sobre pessoas de coração duro. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Então, precisamos ser justos. Agora é interessante isso aqui, viu? Está em Provérbios 25, 26. Vamos lá, 25, 26. Precisamos ser justos. Porque o justo, ele não cede ao perverso. E o perverso, ele fica assim, vamos lá. Sabe? É insistente. Ele fica no teu ouvido 24 horas por dia te chamando para algo de errado. É igual aquele desenho dos dois anjinhos. De um lado está o anjinho bom, do outro lado está o capetinha lá. Vai lá. Aí eu, vai não, rapaz, tu vai se dar mal. Vai, deixa de ser bobo, não escuta ele não. Rapaz, preste atenção, você vai se dar mal. O perverso está ali do teu lado. Enquanto ele não te levar para fazer o que ele quer e que é errado, ele não sossega. Aí cabe a você. 25, 26 diz assim: como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Então o justo que cede ao perverso, ele é como uma fonte turvada que cedeu ao corrupto. Vai fazer à vontade. Né? Emite uma nota aí, a gente vê muito isso na área comercial. Emite uma nota aí de R$20, R$30. Eu às vezes vou abastecer o carro, agora não mais, porque agora é cartão, então vai direto o extrato para a empresa. Mas eu ia abastecer e tinha que pegar a nota. Aí normalmente o frentista perguntava: mantenha o valor, por favor. Não é meu. Eu ontem, até com esse rapaz aqui da esquina, fui comprar um material aí com ele. E aí, na hora do troco, ele me deu R$1 a mais. Só que aquele R$1 não era meu. Não era dele, era meu. Não, o primeiro era dele, aí eu devolvi. E eu tinha levado mais R$1. O senhor me deu de novo? Não, pera, não deu não, estava aqui no carro. Não quero nada que não seja meu. Sempre falo lá de Paulo de Fronten. Cheguei em Paulo de Fronten, estou lanchando, veio o ônibus, entrei no ônibus e vim embora. Quando cheguei em Paracambi, já estava distante, falei, caramba, eu não paguei o negócio. Era uma Coca-Cola e uma coxinha, me lembro até hoje. Quando chegou na semana seguinte, eu ia uma vez por semana, acabou meu expediente, fui lá, uma Coca-Cola e uma coxinha. O rapaz me deu, eu comi. Quanto é? Ele me lembra o preço, ele falou lá, onde? R$7. Nem é isso, já até mais, né? Aí, R$7. Aí eu, na hora de pagar, eu dei 14. Aí, o que está vendo? Porque semana passada aconteceu isso. Não é meu, eu não quero. Eu quero que é meu. Então, cuidado para não ter uma vida de erros. Tenha cuidado. Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2. Versículo 14 ao versículo 16 diz assim: e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Versículo 15: não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos,
e não sejais infiéis. Então, por quê? Hoje em dia é comum. E tá ruim em casa, vou buscar do lado de fora. Tá ruim financeiro em casa, eu vou dar um jeito. Não quero saber, nem que eu tenha que passar por cima de um ou de outro. Então tenha cuidado para você não ter uma vida de erros. Lá em Coríntios, capítulo 1, versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Tem que ir devagar, senão depois a pastora briga comigo, porque eu falo o contrário. Vocês estão pensando que é fácil? Quando acaba aqui, eu vou pro tronco. Se eu falar aqui, 1 Coríntios, versículo 33, capítulo 15. Meu Deus do céu. Não mudou nada, eu só troquei só. Você tem que dizer que primeiro dá um nó na cabeça dela. Aí vamos respeitar a amada do Senhor, Deus me deu 27 anos junto. Capítulo 15, versículo 33, mais um. Diz assim a palavra do Senhor: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Má conversação para mim chama-se fofoca. Vai lá em casa hoje que eu vou fazer um bolinho de laranja com Coca-Cola. Aí pronto, já sabe que vem história. Pode fazer o bolinho de laranja, me convida, mas não venha fazer fofoca. E me dê suco. Coca-Cola uma vez ou outra, quase outra do que uma vez. Desde que não esteja na geladeira. Aquele negócio é esquisito, não é? Você já viu a geladeira ter uma Coca-Cola? Se não tem, você olha, você vai lá, pega água, bebe, de boa. Quando você abre a geladeira, tem uma Coca-Cola, tem um Guaraná, tem um Sprite, um refrigerante qualquer, tu olha assim e fala assim: venha, estou aqui te aguardando. Dá até um sorriso. Aí tu vai. Aí pronto. Depois reclama. Muito bem. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Amados, a gente brinca, a palavra, eu sou muito brincalhão, mas são coisas sérias. São coisas sérias. Olha, o nosso nome é algo que eu queria muito voltar a viver no tempo do bigode. Chegava no armazém e dizia assim: eu quero 5 quilos de arroz, quero 3 quilos de carne seca, quero farinha, quero feijão. Você vai pagar como? Meu bigode, daqui a 15 dias eu volto e pago. Daqui a 15 dias ele... Hoje em dia, não tem mais, ninguém nem usa mais bigode, porque não tem jeito. Acabou, ninguém confia em mais ninguém. Culpa do mundo que nós estamos vivendo. Vocês pensaram que eu ia falar que era culpa de outra coisa, né? Muito bem, mas não vou falar. Versículo 15. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Não sabeis que o vosso corpo, que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Então, o que foi? Alguma coisa de errado? 5:6. Não, eu li 6:5. Eu inverti 5:6, perdão. Mas olha, tá bom também, hein? Já sabe, né? O corpo de vocês é templo de Cristo. Não dá bobeira não, hein? 1 Coríntios 5:6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? É aquela historinha. Você foi lá para comer aquele bolinho de laranja, tomar aquela Coca-Cola geladinha e começou. E aí começa lá: pastor Nilton é chato pra caramba. Ele fala muito. Turismo bíblico, nunca vi isso. É quase 1 hora só de Bíblia, só de Bíblia. Se fosse para ser 1 hora só de música, eu já fui discotecário no passado, botaria 1 hora só de música. Se fosse para ser 1 hora só de evangelismo de louvor, também já fiz. Meu pastorão, minha Belina é um carro só de evangelismo. Entendeu? Mas na casa de Deus, eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu não vim aqui para ficar contando a minha vida. Eu conto lá no meio da passagem, eu me lembro alguma coisa, falo, eu faço uma brincadeira, mas nós temos que ouvir a palavra dele, tem que sair daqui alimentado.
A gente tem que sair daqui alimentado. A gente veio aqui para alimentar o nosso espírito. A gente vem para a casa de Deus para aprender a subjugar a nossa carne. Porque se você deixar, quando você sair daqui, sai daqui, o cara vai arranhar teu carro. Já começa a arredar o negócio. Aí pronto. Chega amanhã no trabalho, já entra, o patrão já diz, já vem cheio de braveza. Aí pronto. Então, amado, nós viemos para cá para aprender a subjugar a nossa carne. A nossa carne para nada presta. Tanto que quando a gente morrer, ela vai para onde? Vai para o buraco. Gisele está implorando aqui para mandar selar o caixão dela com silicone. Porque ela tem medo de barata. Depois de morto. Eu quero ver se quando ela morrer e aparecer a barata, se ela vai ressuscitar. Entendeu? Então, amado, a gente vem para cá para isso, para aprender a palavra do Senhor, para aprender a subjugar a nossa carne. Mateus capítulo 7, versículo 13 ao versículo 14. E olha, quão bom queria eu, na idade da Emanuele, ter aprendido todas essas coisas. Tá? Mateus capítulo 7, versículo 13, versículo 14. Diz assim: entrai pela porta estreita, larga e é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. O mundo é lindo. Olha, é maravilhoso. Você vai ali na beira da praia agora, os que eu acho que estão lotados. Cervejinha, camarão frito, peixinho frito, lá. Feijoada ali do lado, né? Siri cozido só no pé. Tem que eu acho que ali tocando música antiga, tem outro tocando pagode, tem outro tocando uma musiquinha de sofrências, tem gosto para tudo. A porta é larga, o problema é o caminho que ela te leva. Agora não, você levantou, você falou, não, eu vou à igreja, eu vou lá ouvir a palavra de Deus, eu vou ouvir o que o Senhor quer falar comigo. Aí você vem, a porta é estreita, mas o caminho que ela te leva, porque a gente está preocupado, a gente não, né? Nós já estamos olhando lá na frente, mas tem gente que está preocupada, eu tenho que viver hoje. Eu vivo hoje como se não houvesse amanhã. Então eu quero viver hoje direito, porque se para mim não houver amanhã, eu sei aonde eu estou. Então, nós temos que pensar dessa forma. Se eu sair daqui e o Senhor cortar meu fio de prata, e eu apaguei. Outro dia eu conversei com a Manu, falei, Manu, papai já vai fazer 68 anos, eu sei que você quer que eu viva muitos anos, mas a gente não sabe. Se acontecer alguma coisa com o papai, não se desvie do caminho. Porque quando você for embora, eu vou estar lá em cima esperando você para a gente tomar um café junto. Entendeu? Então nós temos que viver dessa forma. Temos que instruir os nossos filhos dessa forma. Olha, o caminho é esse. Você que decide a sua vida. Aí você pode, mais uma vez eu bato, você pode dizer, pastor, mas o senhor diz que meu nome está escrito no livro da vida. Tá, maravilha. Queria eu, na idade dela, ter ouvido tudo isso. Teria vivido muito melhor. Não me arrependo do que eu fiz. Aí você pode dizer, não entendi. Não me arrependo, porque me mostra hoje que para lá não devo voltar nunca mais. Entendeu? Então nós temos que entender tudo isso. O rebelde, ele vive em desobediência. Ele não quer seguir os caminhos do Senhor, pelo contrário, ele prefere viver à parte, rejeita a sua paternidade. Eu sou filho de Deus o quê? É rebelde. Traça seus próprios caminhos, não dá ouvido à direção do Senhor. Meu filho, não vai por aí.
Tinha um amigo meu, não sei nem se está vivo ainda, que ele dizia assim, ele era motorista lá de Paulo de Fronten. Então ele às vezes vinha para o Rio, trazendo paciente. E quando tinha tiroteio ali na linha amarela, ali na altura da maré, você sabe o que ele fazia? Ele trepava na mureta para ficar olhando. Falei, rapaz, você é louco? Ei, rapaz, se eu tiver que morrer, eu vou morrer um dia mesmo. Isso é maneira de pensar? Para mim é rebeldia. Eu vou me proteger, Senhor, me guarda aqui. Coloca teus anjos aqui comigo. Entendeu? Até no sonho eu peço help. Outro dia eu sonhei que estava no carro, eu e Eduardo, e o carro caiu na ribanceira. O sonho foi tão real que quando eu olhei para baixo só vi o mar chegando e eram umas pedras e o carro ia bater. Aí eu só fiz assim, olhei para o lado e falei, minha filha, eu te amo, Jesus salva a gente. Até no sonho, aí Jesus me salvou, que eu acordei meio agitado. Entendeu? Então, não é ficar, não atentar. E o Senhor é vosso Deus, gente. Pelo amor de Deus, não faça isso, não seja rebelde. Né? Não, eu vou subir ali, vou lá na boca. Uma vezinha só, não tem problema. Não vai, não, porque se nessa uma vezinha só, pode ser o dia que o pessoal chega lá disposto a fazer a varredura e você vai embora junto. Aí depois vai se dizer o quê? Estava no lugar errado, na hora errada. Estava nada, foi lá porque quis. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. E aí rejeita a paternidade do Senhor, traça seus próprios caminhos, não dá ouvido à direção do Senhor, está sempre buscando justificativa. Lembra lá de Saul? Não, não foi eu não, Samuel. Foi o povo. Esse povo que Deus me deu para ser rei deles. Ó, foi eles que me levaram por esse caminho. Se você é líder, você é líder. Então faça a coisa certa. Faça a coisa certa. Está sempre procurando justificativo do seu erro, que na verdade só existe por causa da sua insubmissão. O erro só existe por causa da insubmissão. Fogem do Senhor. Sabe por que eu estou toda hora andando para cá? O sol está pegando ali, está vindo no meu olho. Encosta aquela porta lá, por favor. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 1 a 3. Diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Tenham cuidado com as alianças. Isso é outra coisa. Gente, casamento, de preferência, se quer a pessoa professe a mesma fé. E uma preferência dupla, que seja da igreja. Não, calma, vai chegar, minha filha. Vai chegar, calma. Vai vir o João Carvão. Entendeu? Você sabe? Cuidado. Não, pastor, que nada, eu conheço um homem, ele é lindo. Ele tem um Fusca 0 km, está até emplacado com placa preta. Olha, ele bate um tamborzinho ali, mas eu vou trazer ele para a igreja. Não vai não. Eu nunca vi uma maçã podre numa caixa de maçã boa ficar boa. Ela sempre vai estragar as outras. Então tenham cuidado. Versículo 2: que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó, abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Então não adianta, não vá procurar refúgio lá fora. Não vá procurar socorro lá fora. Olha, você tem uma arma maravilhosa para poder conseguir resolver todos os seus problemas. Joelho. Vá para o joelho, vá orar. Não vá se aconselhar com pessoas que não professem a mesma fé sua. Não vá. E outra coisa, mesmo que professe, preste atenção. Porque às vezes você também está falando
Já passei por isso também, já falei uma coisa e pouco tempo depois estava servindo até de pregação. Então preste atenção também. Sabe? Eu não sou melhor do que ninguém, mas tenho minha esposa ali que não me deixa mentir. Eu ia falar assim que não me deixa mentir sozinho, que eu tenho essa mania de falar, mas não, ela não me deixa mentir. Tinha uma reunião na nossa igreja, ela começava mais ou menos 7 horas, né? 7 horas, na igreja que a gente frequentava, e terminava lá para as 2 horas da manhã, 2h30, era o horário que terminava. Reunião de ministério, né? Era de coisa. E ali a reunião era boa, a reunião acalorada, você vê pelo tempo que ela durava. E aí sempre, um dia ela veio e falou: o que aconteceu na reunião? Eu falei: se você quiser, você vai comigo. Não falo. Chegou para conversar uma coisa comigo, não, o que fulano falou? Não falo. Eu, quando eu abracei a minha profissão de técnico em eletrônica, comecei a trabalhar com equipamento médico, eu sempre falava para isso também, é um sacerdócio. Eu não olho para o equipamento, eu olho quem está depois do equipamento, uma vida. Quando eu abracei a pastorear, eu não estou olhando para vir para cá, para pregar a palavra e depois sair, não. Isso aqui é um sacerdócio. Então, você tem que agir dessa forma. Né? Nós vimos, não vou nem voltar lá, nós vimos o exemplo de Saul. Quando ele, depois se você quiser voltar lá, 1 Samuel 15, versículo 3 e 23, você viu lá. Ele andou pelo caminho errado, ele fez o errado. Olha, você vai lá, não deixa ninguém vivo. Ele: não, mas peraí, o cara é rei. Eu vou pegar aqui umas ovelhinhas aqui, então, só os gordinhos, entendeu? Ele só pegou só os gordinhos. Só porque era bom, tinha bastante gordurinha. Pegou lá o ouro, lá as coisas boas. Mas na hora de prestar conta, foi ele. Cuidado, hein? Cuidado com quem você anda. Na hora de prestar conta vai dizer: foi ele. Entendeu? Por isso que eu no meu trabalho eu tenho um cuidado. Quando é algo, muitas das vezes eu posso resolver. Lá no passado, quando eu trabalhava por conta própria, eu resolvia. O problema era meu. Hoje em dia eu tenho uma liderança, eu ligo na hora para a liderança. É assim, assim, assim. Eu posso fazer assim, assim, assim. O que você acha? Não faz. Faz. Tá tudo bem. Cuidado. Quem age dessa forma, como Saul, está indo contra Deus. Vamos lá. Provérbios capítulo 3, versículo 34. Provérbios capítulo 3, versículo 34. Diz assim: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Quem é humilde, Deus dá graça. Quem está escarnecendo, o Senhor escarnece. Salmo 95, versículo 8. Salmo 95, versículo 8. Não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de massa, no deserto. Não endureça o teu coração. Quer ver uma coisa que endurece o nosso coração? Quando nós estamos passando por alguma situação muito difícil de resolver. Se você não tiver fé, se você não tiver certeza do Deus que você serve, se você não tiver certeza do filho que você é, teu coração endurece. E você diz: cansei. E aí, vou resolver do meu jeito. E às vezes o jeito é o pior possível. Às vezes o jeito é não bar, bebendo desenfreadamente. Às vezes o jeito é numa boca de fumo, cheirando lá um papelote de cocaína. Às vezes o jeito é fazendo parte de um grupo desse aí de assalto, coisa parecida. Vou viver agora da forma que eu quero viver.
Normalmente a forma que a gente quer viver é sempre bem perdida, bem louca, né? Então temos que ter esse cuidado. Mas eu quero te dizer uma coisa para nós caminharmos aí para a nossa conclusão. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Existe salvação. Existe solução. Existe solução. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Versículo 25 ao 28. Diz assim: então aspergirei água pura sobre vós. E água pura nós sabemos que é a palavra do Senhor. Ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Se você ainda tem algum ídolo na sua vida, joga fora. Aquele santinho que anda na carteira, né? Aquela estatuazinha que você trouxe ou ganhou de presente, né? Tem gente que viaja, aí vai lá no santuário, não sei das quantas, aí traz tão bonitinho, me lembrei de você. Obrigado. Gente, quer dizer, cuidado até com o que você come. Tá? Isso não está nem na mensagem. Mas veio agora na Bíblia. Cuidado até com o que você come. 25, né? Todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei. 26. Dar-vos-ei coração novo. Olha que coisa boa. Porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Esse versículo me lembra de uma promessa que Deus me fez quando eu estava vindo para cá, né? Estou te levando para a terra dos teus pais, porque lá vou te abençoar. Então, amados, Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus está falando ao teu coração nessa manhã. Deus está falando ao nosso coração aqui. Deus está falando através das redes. Alguém lá do outro lado, com certeza, está ouvindo essa mensagem. E Deus está falando. Deus está falando contigo que um dia tinha uma vida ativa na igreja, mas se rebelou. Porque o pastor, porque o irmão, porque a irmãzinha agora... A irmã foi com uma roupa, o problema da irmã, gente. Se a irmã quer ir com uma roupa que não condiz, o problema é dela. Mas vai você ataviado corretamente. E outra coisa, quando eu falo você, eu não estou falando da mulher que fica olhando a roupa da irmãzinha, não. Estou falando do homem também. Que tem um homem que fica olhando e fala, a irmãzinha, né? Tem irmãozinho que está lá, a irmã levanta o braço, ela usa assim uma roupa assim mais larguinha, e aí ele levanta o braço, ele não olha para ver se a roupa é bonita, ele olha por dentro da roupa. Vai tomar juízo também na sua cabeça, vai procurar andar nos caminhos certos. Então nós temos que entender tudo, nós temos que ter um cuidado conosco. Cuide de você, cuide de você. Não cuida da vida do outro, cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Deixa o outro para lá. Se ele quer andar de forma dissoluta, ora por ele. Eu não, pastor, mais que ele quebre a cara. Faça isso não, ora por ele. Se ele quebrar a cara, quebrou, mas você fez a sua parte. Agora também não vai orar. Eu vou orar, pastor, para que ele quebra a cara. Aí não, gente. Aí não vale. Né? Ainda faz assim, ó. Tomara que ele quebre a cara. Só um pouquinho.
Depois eu olho a cara dele ser consertado. Não faça isso não, gente, por favor. Então, hoje é dia de você abrir mão do seu ego, da sua vontade própria. Faça como o apóstolo Paulo. Não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Entendeu? Entenda uma coisa. A tua mente é a mente de Cristo. E Cristo não ficou, tomara que ele tenha pecado. Não. Negativo. A vitória verdadeira, só para você ter uma ideia, né? Quem é que estava sentado à mesa com Jesus na hora da ceia? Sim, mas quem era lá o rebelde? Não era Judas? Mas ele não participou da ceia? O que ele fez depois foi problema dele. Mas o Senhor falou, aquele que está com o cotovelo no prato, lá em cima da mesa ali lá. Até o jeitão dele a gente já percebia, rebelde. A vitória verdadeira está em em andar nos caminhos do Senhor, de acordo com os próprios desígnios que Ele tem para a sua vida. Então procure andar nos caminhos do Senhor. Saiba que o Senhor tem desígnios para a tua vida. Jeremias 29:11 fala sobre isso. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem pensamentos de paz para você, para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Olha, uma casa em que as pessoas andam no caminho do Senhor é uma casa feliz. Às vezes você tem que bloquear o telefone, mas é uma casa feliz. Entendeu? Hoje com ela. Ela está bonita. Vem aqui, minha filha, vem aqui. Eu estou falando dessa menina linda aqui, ó. Eu estou até com um copo d'água. Olha só o vestido dela, todo florido. Olha aqui. Outro dia era pequenininha, está quase da minha altura. Olha só, todo florido. Deixa eu olhar aqui para poder as coisas esquecer mais. Essa é a minha filhota caçula, Emanuele. Eu tenho um convite para você nessa manhã, para nós encerrarmos a nossa reunião. Renda-se à vontade do Pai. Talvez dentro de você ainda haja algo que te incomoda. Porque o problema é que a situação incomoda a quem está ali passando. Você faz alguma coisa errada, te incomoda. Você, às vezes, fala lá um impropério, te incomoda. Incomoda até o outro, mas te incomoda. Te incomoda, sabe por causa de quê? Porque o Espírito Santo habita em você. E você pode estar até vivendo uma vida já há muito tempo. Eu já estou fora da igreja, não é de hoje. Eu estou vivendo uma vida de qualquer maneira, já não é de hoje. Mas o Senhor está te chamando nessa manhã. Renda-se à minha vontade. Experimente uma vida plena e abençoada. É isso que o Senhor está te chamando nessa manhã. Que você experimente uma vida plena e abençoada. Amém? Porque essa é a vontade de Deus para a tua vida nessa manhã. Porque assim diz o Senhor. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Ligar um somzinho aí. Olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração
coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com meu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, Senhor. Oh, Pai querido, que possamos ter verdadeiramente um coração igual ao teu, Pai. Obrigado por tudo, Pai querido. Obrigado por essa semana que está se iniciando. Eu já profetizo uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de grandes realizações. Estenda as suas mãos em direção ao altar. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. Quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Bom domingo, boa semana, graça e paz.